Oi, Lorettes! Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Pena e no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho mais sobre a minha gravidez. Pra quem não sabe, eu tenho apenas 15 anos e sim, estou grávida. Não foi algo nem um pouco planejado e eu não desejo isso pra ninguém, então, por favor, converse um pouco mais com os pais de vocês, né, sobre esse assunto, porque eu mesmo não conversava. Se previnam melhor, essas coisas, tá bom? E eu vou contar um pouco da reação dos meus pais, como eu descobri. Então, vamos lá. Se vocês já estão gostando, deixe o like, não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir em todas as redes sociais que eu vou deixar passando aqui, tá bom? Bom, gente, a gente descobriu, eu tava com 3 meses, mas na verdade eu achava que eu tava, de 3, 4 semanas. Porque no primeiro mês eu menstruei normalmente, eu menstruei. Aí eu achei que eu tava de 3, 4 meses, de 3, 4 semanas apenas. E eu descobri porque a minha menstruação atrasou e eu tava com muito enjoo, sabe, vomitando, essas coisas. Pra quem não conhece, esse é o Rodrigo, meu namorado e pai do Miguel. Dá oi. Oi. Aí, eu e o Rodrigo, a gente comprou um teste de farmácia, um teste de gravidez. Eu fiz e deu positivo. E, a nossa reação foi bem chocante, sabe? A gente ficou meio apavorada, o que a gente vai fazer e tal. Porque a gente não tinha coragem de chegar pros nossos pais e contar, né? Enfim, foi bem chocante, ficou um olhando pro outro, assim, o que a gente vai fazer agora? Só que os meus pais, eles são umas pessoas um pouco, vamos dizer, espertas, sabe? Eles já estavam meio que desconfiados. Não disso, mas que a gente tava escondendo alguma coisa. Porque a gente tava meio que estranho, segundo eles. Aí tá, a minha mãe meio que fuxicou nas minhas coisas e tudo e achou a caixinha do teste de gravidez, sabe? Só que ela não contou pra gente, ela ficou meio que, em cima pra descobrir. E não tava o teste, só tava a caixinha. Aí ela percebeu também que eu não tava, que eu não tinha menstruado aquele mês e tudo mais. Só que eu, muito esperta, eu fui falar pra ela, que eu tava menstruada. Mas ela descobriu que não era verdade, né? Porque, eles fuxicaram o lixo, um monte de coisa pra descobrir. Aí, beleza, a gente viu que ia ter que contar mesmo, porque eu não sei mentir, não sei esconder nada, eu sou meio besta, assim, sabe? A gente sentou pra conversar, eu, meu pai e minha mãe, e eles já estavam desconfiados, sabe? Só que eles não sabiam, se a gente tava achando que tava e não tava, ou se tava mesmo. Aí eu sentei, né, eu contei pra eles, aí eles compraram outro teste de farmácia, aí eu fiz, tinha dado positivo e tinha aqueles testes que marca, sabe? Tinha dado 3 semanas mais, porque o teste só marca, 1 semana, 2 semanas ou 3. Aí tava 3 mais. E eu contei pra eles que eu achava que eu tava de 3 a 4 semanas. Aí eles falaram, tá. A reação deles, eles ficaram meio decepcionados, sabe? Eles não esperavam isso, não queriam isso pra gente também, porque querendo ou não, a gente era muito novo. E como eu já falei, eu não conversava muito com a minha mãe sobre essas coisas, sabe? Eu não tomava anticoncepcional porque eu não tinha coragem de falar com ela sobre isso. Então, eu ia prolongando o assunto, sabe? Só que eu tava com um ginecologista já marcado, porque aí eu ia começar a tomar e tal. Mas enfim, né? Nem deu tempo. Então, por favor, meninas, conversem um pouquinho mais com a sua mãe, mesmo que vocês tenham vergonha, assim, sabe? A minha mãe sempre tentou conversar comigo e eu nunca quis, porque eu sempre fui meio sai, não quero conversar sobre isso. E Deus não queria. Mas aí, beleza. Eles ficaram bem chocados e tal, aí... Só que eles viram que a gente também tava muito abalado, sabe? Eu tava com muito medo do que ia acontecer depois, escola, todas essas coisas, sabe? Então, eles tentaram me confortar um pouco, vamos dizer, sabe? Eles ficaram, demoraram um pouco pra processar a ideia e tal, mas me ajudaram muito, sabe? Deram força, essas coisas. Aí, beleza. Aí, a gente foi conversar com os pais do Rodrigo. Eles reagiram um pouco diferente, sabe? Eles ficaram um pouco mais bravos,
Mas também não foi algo exorbitante, né? Eles só ficaram bravos por a gente ser novo, né? Mas aí foi praticamente isso. Só que aí depois eles entenderam, né? Demoraram um pouco para digerir a situação, mas também deram todo o suporte pra gente. Foram bem de boa, sabe? Depois disso, a gente conversou com os pais dele e a gente resolveu deixar isso em segredo por enquanto, porque eu tava quase acabando as aulas também, sabe? Tava quase entrando de férias, tava em prova, uma confusão. E então a gente não contou pra quase ninguém, só pros mais próximos mesmo. A gente foi descobrir a gravidez em novembro do ano de 2019, né? Mas a gente foi contar pra todo mundo mesmo, assim, nesse ano, em janeiro, agora, no comecinho, pra tanto amigos, tanto o resto da família. Porque a gente tinha passado tudo, a gente já tinha decidido, tipo, que eu vou continuar a estudar sim. E só que eu vou estudar de noite, porque é um período, tipo assim, que depois que o Miguel nascer, a minha mãe vai poder cuidar dele à noite, sabe? E tipo, de manhã eu passo muito mal, porque é muito calor. Então à noite eu não vou passar tão mal assim. Então a gente resolveu que eu estudaria à noite pra não ter que parar a escola. O Rodrigo vai começar a faculdade normalmente, vai continuar trabalhando, tipo, vai ficar tudo praticamente igual. Eu comecei o acompanhamento com o médico, aí eu fui fazer o meu primeiro ultrassom, e aí a gente descobriu que na verdade eu tava de 3 meses, e aí foi um susto maior ainda, né? Porque, tipo, de 3, 4 semanas pra 3 meses é muita diferença. E eu perguntei pra médica, né? Porque, tipo, eu tinha menstruada no primeiro mês. Aí ela falou que. Ela explicou o que era, sabe? Que era tipo um corrimento, que era normal e que não era menstruação no caso. Mas aí, né, foi um susto maior ainda, tipo, tá mais perto. E a gente ainda não descobriu o sexo, né, porque tava no comecinho. Bom, aí depois disso, foi normal, eu acabei a escola, né, essas coisas e tudo mais. E pra quem perguntou, né, se eu passei muito mal, essas coisas assim, eu passava muito mal, eu vomitava sempre. Eu cheguei a desmaiar, me levaram pro hospital, aí viram que, tipo, um pedaço em volta da minha placenta, assim, eu não sei explicar muito bem, tava descolado, sabe? Aí eu tive sangramentos e eu tava com anemia também, eu tava muito fraca, aí eu tive que começar a tomar vários remédios e eu cheguei a desmaiar depois de novo. Enfim, eu tava vivendo à base de remédio, na verdade eu vivo até hoje, porque eu tomo remédio de enjoo todo dia. Porque se eu ficar sem tomar, eu realmente passo mal de novo, de novo, de novo. E eu continuei todo o acompanhamento médico. E em dezembro eu fiz ultrassom, que a gente viu o sexo do bebê. Todo mundo achava que era uma menina, tipo, todo mundo mesmo. Mas na verdade era um menino. E eu vou contar como que a gente decidiu o nome. Bom, a gente tava, tipo, cada um dando sugestões de nome que gostava, assim, sabe? Eu, Rodrigo, nossos pais. E cada um dava um nome. Só que aí a gente, depois que descobriu que era um menino, a gente sentou e, tipo assim, foi meio que tirando os nomes que um não gostava e tal, e entrou em acordo que, tipo, o Miguel era o nome que os dois gostavam, o nome mais bonito que a gente achava, e aí ficou decidido o Miguel. Mas quem deu a ideia mesmo do nome foi o Rodrigo, tipo assim, ele falou Miguel, sabe? Eu falei outros nomes, ele também, mas o Miguel foi ele que disse. E no final a gente acabou escolhendo o Miguel mesmo. Sobre o parto, que me perguntaram qual que eu vou preferir e tal. Bom, eu prefiro cesárea, mas não é algo definido ainda, sabe? Tipo, ele tá previsto para nascer no final de abril, no começo de maio, mas não é algo que tá totalmente definido e tal. Mas se for para eu escolher, eu acho que eu vou preferir cesárea. Bom, e foi praticamente isso. Os nossos pais reagiram de uma forma, né, tipo, como a gente esperava que eles iam reagir, tipo, até um pouco mais de boa, porque eles acolheram muito a gente, tipo, sabe? Eles deram tudo o que precisava, muito amor, muito carinho, né? Porque, querendo ou não, a gente também tava numa situação meio complicada. Mas depois de um tempo ficou tudo mais de boa, sabe? Hoje em dia tá todo mundo muito animado com a chegada do Miguel, todo mundo comprando muitas coisas, roupinhas, todo mundo tá realmente feliz, sabe? Tipo, ansioso
por ele chegar, por eu ter um neném aqui em casa. E é isso, tipo, no momento foi mais difícil, mais complicado de todo mundo entender, sabe? Dos familiares também compreender. Mas hoje em dia já tá bem mais calmo, tá todo mundo feliz, ansioso. E é isso. Então o vídeo foi esse. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Espero ter explicado de uma maneira clara, que todos possam ter entendido. Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar para todo mundo e me seguir em todas as redes sociais, que por lá eu vou falar um pouquinho mais sobre o assunto. Vai ter várias fotos com o Miguel depois que ele nascer e tudo mais, tá bom? Então, um beijão e até o próximo vídeo.